Este é o fluxograma básico do processo de pelutação naval. O minério chega através de locomotivas em vagões. Esses vagões são virados no viradores de vagões, direcionados para correios, que os direcionam para uma pilha. Ocorre a formação de uma pilha para a homogeneização do material. Essa pilha é recuperada e alimenta um silo da moagem. O silo distribui o material junto com a adição de água e ocorre a moagem para a redução da granulometria e aumento da superfície. A polpa formada passa por um hidrociclone. A parte grossa volta para o processo, a parte fina prossegue para o espessador. No espessador ocorre uma concentração do material. A água cristalina, a água clara, transborda por cima e a polpa, já concentrada, vai para um tanque homogeneizador. No tanque homogeneizador ocorre a adição de carvão. Esse carvão é importante lá na queima, para que a pelota queime de dentro para fora. Além disso, os tanques homogeneizadores são importantes para fazer estoque. Os tanques homogeneizadores, essa polpa vai para os filtros. Nos filtros, a gente obtém uma polpa retida. Essa polpa retida passa por uma mistura. Na mistura é adicionado aglomerante. Com o aglomerante já adicionado, eles vão para os filos do pelotamento e vão para os discos de pelotamento. Nos discos de pelotamento são formadas pelotas cruas que vão para o forno. No forno, ocorre a queima dessas pelotas. A pelota passa por um peneiramento, os finos voltam para o processo e as pelotas em boas condições são empilhadas nos pátios de pelotas. Dos pátios de pelotas, eles são recuperados para o cliente no embarque. Os processos a seguir representam a maioria das usinas de pelotação, principalmente as usinas de 1 a 7. Na foto a gente pode observar as usinas Nibrasco e Cobrasco, que são Nibrasco, a usina 5 e 6, e Cobrasco, a usina 7. No fluxo típico do processo de pelotação, a gente começa pelo empilhamento e homogeneização de finos, moagem e classificação, espessamento, homogeneização, filtragem, prensagem, mistura de aglomerantes e aditivos, pelotamento, peneira de pelotas cruas, queima, peneiramento de pelotas queimadas e empilhamento das pelotas queimadas. Quando um minério chega na Vale, ele não alimenta diretamente a pelotação. Ele é primeiramente empilhado. Várias camadas de minério formam uma pilha para o consumo da pelotação. Isso ocorre para que haja uma homogeneização da granulometria, das qualidades físicas e das qualidades químicas. Cada minério tem uma gênese, uma natureza diferente e uma facilidade ou uma dificuldade maior de moer lá no processo de moagem. Além disso, cada um tem uma qualidade química diferente. Para os vários tipos de pelotas que são produzidos, a gente tem determinadas qualidades químicas necessárias. Assim, é mais fácil você obter uma pilha com uma sílica próxima do que você quer quando você consegue empilhar vários minérios do que você manter a produção lá na mina sempre no mesmo set de qualidade, sempre produzindo o mesmo tipo de material. Porque existem variações em todos os processos. Aqui está exemplificando os tipos de empilhamento, que são o hidromotificado e o chevron, só para ilustrar. Ainda é possível colocar aditivos. Hoje na Vale não é necessário, somente quando há algum problema no abastecimento de aditivos. Na outra figura mostra o virador de vagão, que é uma máquina responsável por engatar os vagões e virá-los de forma a despejar o minério nas correias.
E a última figura mostra uma recuperadora de sinos, que é uma roda com várias caçambas. Essas caçambas vão pegando minério e jogando no circuito de transportador de correia. A função da moagem é obter um minério mais fino e com uma superfície específica mais elevada. Isso ocorre através da adição de água de processo, minério e um corpo moedor. Ao girar, o corpo moedor se choca com as partículas de minério, reduzindo-as de tamanho. Existem várias formas de combinação, como choque, abrasão, entre os materiais, dentre outros tipos. Os principais consumos da moagem são energia elétrica, corpo moedor e revestimento interno. São importantes variáveis a serem verificadas pelo engenheiro de processo. Além disso, é uma boa fonte de estudo novos tipos de corpos moedores, materiais para corpos moedores, tamanho de corpo moedor, forma de corpo moedor, tipo de revestimento interno, forma do revestimento interno. Tudo isso pode ser estudado no caso de um trabalho mais específico sobre melhorias de moagem. Esse circuito aqui mostra um moinho, a alimentação dele, aonde é despejada a água de processo, que ela retorna, e onde é classificado. Um minério que já está na granulometria correta continua o processo. Um minério que não está na granulometria correta volta e é realimentado no moinho. Na moagem, como já falamos, queremos ter um minério mais fino, com uma superfície específica mais elevada. Isso vai garantir um bom funcionamento lá no pelotamento. Essa superfície específica não é nada mais nada menos do que a área exposta para contato das partículas. Isso ajuda lá no pelotamento, no agrupamento das partículas. Quando você tem maior área exposta, você tem mais área para haver forças de coesão e forças de Van der Waals, que vão ser os princípios para conseguir formar uma pelota. Isso veremos mais à frente. Nessa primeira figura, você pode tentar observar a dimensão de um moinho piloto. Esse moinho piloto é utilizado para testes de vários tipos de minério, aditivos, dentre outras mudanças que possam ser feitas no processo. Por exemplo, novos fornecedores, você pode testar o material que ele está fornecendo, novas cavas na mina, minérios de minas diferentes, dentre outros testes que possam ser feitos. A segunda foto é um moinho dentro de uma usina. Esse moinho é da usina 1, então ele é um moinho que não é muito grande. Por exemplo, as usinas 5 a 7 e usina 8, os moinhos são muito maiores. Aqui a gente pode observar um revestimento de um moinho de bolas. Ele é todo de polietileno. Esse revestimento é trocado de tempos em tempos. Outra coisa que a gente consegue observar são as bolas nesse fundo aqui do moinho, que é o corpo moedor. E além de tudo, os moinhos na planta. São vários moinhos, ou seja, a diferença é um moinho piloto para vários moinhos para conseguir manter a produção de uma usina. No espessamento, ocorre o desaguamento da polpa, proveniente da moagem. Essa polpa tem um percentual muito elevado de água e um percentual muito baixo de sólidos. A gente quer elevar o percentual de sólidos de 20% para pelo menos 70%. Toda a água do transbordo, ela retorna para o processo. Isso é fácil de se obter devido à densidade do minério. O minério é bastante denso. Então, é um processo fácil de se controlar.
Dentro do dispensador tem umas pás que ficam girando numa velocidade muito baixa e no fundo do dispensador tem uma bomba que direciona toda a polpa já adensada para os processos seguintes, no caso o tanque homogeneizador. Os tanques homogeneizadores permitem à usina armazenar uma quantidade grande de material para caso ocorra algum problema na alimentação de minério na moagem, ou depois da moagem alguma correia, ou até mesmo no dispensador. Qualquer problema entre o homogeneizador para trás, pode-se haver um tempo aí para ser resolvido, conforme você tem uma quantidade grande de material armazenada num tanque homogeneizador. Além de ser um tanque para armazenamento, ele também, como já fala o nome dele, serve para homogeneizar. Assim que o material vai chegando com qualidades diferentes, num tanque grande, esse material vai sendo todo absorvido por outro que já está lá e vai sendo misturado, uma mistura constantemente uniforme. Ou seja, por exemplo, chegou uma qualidade ruim, ou uma sílica alta, ou uma granulometria ruim, só que tem um material bom dentro do tanque homogeneizador. Esse material ruim, ele não vai afetar tanto assim a produtividade, porque ele vai ser, em parte dele, vai ser controlada com a produção que já estava lá, uma produção boa no caso, se a gente está considerando que a produção lá estivesse boa. Ou seja, o tanque homogeneizador diminui a flutuação de qualidade, o que é muito bom para uma usina. Quanto menor a flutuação de qualidade, quanto menor ajustes possam ser feitos, melhor a usina vai rodar. Ou seja, quanto menor a necessidade de ajuste, melhor vai fluir a sua produtividade. No tanque homogeneizador também é adicionado carvão. Uma polpa, na verdade, de carvão pulverizado. Esse carvão, ele vai agir na pelota lá na queima, fazendo a queima da pelota de dentro para fora e diminuindo o consumo de gás natural ou de óleo, no caso combustível que estiver sendo utilizado. O filtro de discos, ele é responsável por reduzir a umidade daquela polpa que vem do homogeneizador. Essa umidade reduzida, quando em contato com a tela, essa polpa molha a tela. É feita uma pressão negativa no setor onde essa tela está instalada. Enquanto é feita essa pressão negativa, vai se aderindo mais material ao disco. No final dessa parte da formação e secagem da torta, é feita a descarga da torta com um sopro, ou seja, uma pressão positiva. Dali o processo volta a correr novamente. O filtro consegue reduzir bastante a umidade do produto e obter uma polpa retida com umidade entre 8% e 10%, que ainda vai passar para ter a mistura e pelo pelotamento. Na primeira figura a gente pode ver um filtro piloto, é só um disco, e na segunda a gente pode ver um filtro da usina, são vários discos e vários filtros de discos. Na prensagem, o minério é forçado a passar entre dois rolos que estão girando. Essa etapa é importante para obter uma maior superfície específica novamente necessária para o pelotamento. Essa prensa de rolos promove uma fissura nos grãos, como você pode observar ali no antes e depois da micrografia do grão. Após a prensagem, a polpa retirada é enviada para a mistura,
onde é adicionado aglomerante ou outros insumos. Na primeira foto, a gente pode observar uma correia que funciona como balança. Ela tem um rolete de carga que tem uma célula de carga que consegue medir o quanto que está passando na correia. Tem também nessa segunda foto uma rosca dosadora. A partir dos giros que essa rosca dá, a gente consegue saber o quanto de aditivo está sendo alimentado. E a última foto é a foto do misturador. Ele tem umas pás que promovem a mistura do aglomerante com o minério, já em forma de torta. O pelotamento é a etapa responsável pela formação das pelotas cruas, com um tamanho e uma resistência para conseguir suportar o processo térmico que vai ocorrer lá no forno. Alguns fatores críticos são a umidade da mistura, a granulometria, a superfície específica, o tipo e quantidade de aglomerante, os equipamentos e as condições operacionais. Ou seja, a pelota tem que chegar lá entre 8 e 10% de umidade, a granulometria tem que ser fina, a superfície específica elevada, um aglomerante bom na quantidade certa para que promova o agrupamento das partículas a partir das forças de coesão e as forças de Van der Waals. Uma partícula vai se aderindo a outra, e com o formato giratório do disco é formado a pelota. Ocorre um mecanismo na ação de forças capilares entre o minério, a água e o ar. E isso forma a pelota. Na figura 1, é possível observar um disco piloto. Na 2, um disco numa usina. Porém, esse disco está parado. Nas figuras de baixo, a gente pode ter um exemplo esquemático de um disco de pilotamento em funcionamento. Essa formação dessa pelota segue o mesmo princípio da avalanche. Uma menor partícula agrega uma maior partícula que agrega uma maior partícula e que vai agregando outras partículas nesse movimento giratório até formar uma pelotinha. Quando a pelota tem um tamanho e um peso suficiente, ela é despejada para fora do disco em cima de uma correia, como a gente consegue observar na figura 3. Para que haja um peneiramento dessas pelotas, não é possível que seja feito em telas e nem em peneiras vibratórias, pois essas pelotas ainda estão cruas, ou seja, elas são só um aglomerado de minério. Então elas se desfazem com uma certa facilidade. Então elas passam por uma peneira chamada peneira de rolos. Esses rolos estão em constante movimentação. E tem várias mesas, com várias aberturas. A mesa superior tem uma abertura maior, a mesa inferior tem uma abertura menor. Assim a gente consegue classificar e só entra no forno as pelotas que estão de acordo com a qualidade necessária para o cliente. No forno de grelha móvel, ocorre a alimentação das pelotas cruas após aquela etapa já citada de peneiramento. As pelotas passam inicialmente por uma secagem ascendente. Elas recebem um fluxo de água que está sendo recirculado lá do resfriamento. É um ar quente reaproveitado do processo. Esse ar ainda não está na temperatura de queima, é uma temperatura menor. E ele vai passar secando a pelota, ou seja, retirando a umidade mais externa da pelota. Depois, outro ar também reaproveitado faz a secagem descendente. Na secagem descendente, a pelota já tem uma resistência mecânica maior.
e é promovido a retirada de água de composição da pelota, ou seja, aquela água que está dentro do grão. Ocorre ainda uma pré-queima e depois uma queima. Tudo isso para que não ocorra choque térmico nenhum. Depois da queima, a pelota tem uma pós-queima, onde é injetado um ar um pouco frio, e o resfriamento, onde é injetado ar à temperatura ambiente. Ainda depois disso, essa pelota deve receber água para que as correias do processo consigam suportar a temperatura dessa pelota, sem queimar as correias transportadoras, que são de borracha. Essas figuras exemplificam o que acontece dentro do forno. Na figura 1, representa um carrinho onde a pelota é acondicionada. Essa camada mais no fundo do carrinho verde, ela significa uma camada de forramento, que é uma pelota já queimada, que é colocada no fundo do carrinho para proteger o corpo do carrinho, que é metálico. Em cima, a gente pode observar uns queimadores. Esses queimadores podem ser a óleo ou a gás natural. Eles promovem a queima da pelota e a elevação da temperatura. Existem ventiladores de fora no forno que sopram ar quente e sugam ar quente para ser reaproveitado no processo. Na figura 2, a gente consegue observar a vista lateral do carro, as rodinhas do carro. Aqui eles estão descendo para retornar para o processo. Na figura de baixo, a gente consegue observar um forno piloto. O forno piloto não se assemelha ao forno original, que é o de grelha. O forno piloto é um tamborzinho, menorzinho. Ali a gente pode observar também a vista interna do forno. Isso aqui, que vocês estão vendo aqui, são redondinhos, são as câmaras onde ficam os queimadores, que gera aquela chama ali que está representada ali em cima. De fora a fora você pode observar que ela tem esse Então pode observar que de fora a fora no forno ele é todo revestido por tijolos refratários. E nessa última foto a gente consegue ver como que é o carrinho. Ele é todo forrado por barras que a gente chama de barras de grelha. E ali, se você observar, tem uma linha de pelotas que está sendo acondicionada, aquelas pelotas já estão queimadas, ou seja, aquilo ali é uma camada de forramento que está sendo feita antes desse carrinho receber a pelota crua. Como no forno pode haver alguma degradação das pelotas, as pelotas queimadas vão passar por outro peneiramento, porque os finos são muito prejudiciais nos fornos de redução, tanto no alto forno quanto no forno de redução direta. E no contrato com o cliente, a gente tem uma especificação máxima de fino que possa ter nessa pelota. Ou seja, a pelota ela tem que estar dentro do parâmetro do cliente. Então essa pelota produzida, já queimada, vai passar por um peneiramento numa peneira vibratória. Ela vai passar por uma malha. Como você pode observar como é que é o funcionamento da peneira vibratória. E você pode observar naquela última figura uma malha já retirada da peneira, é uma malha obstruída. Depois de produzida e peneirada, a pelota ainda é estocada, visando você conseguir
colocar pelotas diferentes no mesmo navio, ou seja, blendar essas pelotas, fazer uma mistura dessas pelotas para tentar se adequar ao contrato com aquele cliente. A cada navio que é atracado, é liberada uma simulação de embarque que simula a qualidade final do embarque de acordo com aquilo que o cliente deseja. Nessa simulação de embarque, é colocado as pelotas que são estocadas em várias áreas. Por isso que as pelotas são estocadas. Ali você consegue observar uma máquina em recuperação e um navio já sendo embarcado. A pelota sendo embarcada no navio. Para finalizar, um desafio muito grande e não menos importante é o meio ambiente. Aqui são alguns controles que são feitos. Enclausuramentos de transferência. Transferência é quando uma correia joga material em outra correia. Durante essa transferência pode haver um levantamento de finos. Então todas as casas de transferência em Tubarão são enclausuradas. Outro controle, medida de controle, são os precipitadores eletrostáticos. São grandes equipamentos como grandes câmaras de poeira, porém, dentro deles, existem placas que promovem uma descarga eletrostática e consegue, como se fosse um imã, sugar, capturar os finos da pelota. Esses precipitadores eletrostáticos é uma etapa onde todo o ar retirado do forno através dos ventiladores passam por esse precipitador eletrostático antes de ser eliminado pela chaminé, ou seja, é uma medida de controle antes da chaminé. Essa chaminé ela é muito controlada pelo IEMA, o IEMA tem todo o controle dela, e qualquer emissão fora dos padrões, a empresa é multada com risco de ser paralisada as operações. Nessa figura do meio aqui a gente consegue observar uma aspersão numa retomadora, ela está recuperando as pelotas e a aspersão está ligada. Nessa água também tem o supressor de pó que você vai ver ali mais à frente. Aqui mais abaixo tem as wind fences. As wind fences, elas foram criadas com o objetivo de reduzir a velocidade do vento e o arraste de finos, ou seja, ela não funciona para barrar o fino de qualquer forma. Ela não vai conseguir barrar todo o fino, mas ela vai barrar parte do fino e vai conseguir reduzir a velocidade e o carregamento de finos a partir do vento. Outro método de controle são os supressores de pó, que é um objeto de estudo ainda. Muitas empresas têm fornecido supressores de pó para Vale testar. Muitos estudantes têm feito trabalhos com a questão do supressor de pó. Tentar obter o supressor de pó de algum resíduo, supressor de pó barato, supressor de pó orgânico, qualquer tipo de supressor de pó que tenha um custo mais viável para Vale. Na figura 1 você pode observar um empilhamento sem o supressor de pó e com o supressor de pó. O supressor de pó normalmente é um polímero que consegue aderir os finos ao material, no nosso caso a pelota.